Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra da nossa segunda semana de Engenharia Civil Virtual da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos dando seguimento à nossa programação. Contamos com a presença do empresário Gabriel Oliveira. Ele é engenheiro civil, especialista em sistemas construtivos de painéis monolíticos em EPS, e tem o objetivo de difundir essa tecnologia italiana e técnica construtiva já validada e consolidada há quase 40 anos em mais de 30 países. Então, Gabriel, lhe agradeço bastante a disponibilidade em participar desse evento. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada em nome da UFPE e de todos os participantes que estão, nesse momento, nos acompanhando. Imagina, eu que agradeço, Marília. É um grande prazer para mim, na verdade, uma grande honra sempre participar desses eventos de Semana da Engenharia Civil, né? Eu que, enquanto aluno, participava do máximo de palestras possível durante a faculdade, e é sempre uma grande honra vir como palestrante, né? Então, eu sou Gabriel Oliveira, eu sou formado em Engenharia Civil aqui pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, há 5 anos. E logo que saí da faculdade, eu segui a linha do empreendedorismo. Então, logo que eu saí, eu abri uma construtora em sociedade com um arquiteto, uma construtora focada em sistemas construtivos inovadores, mais eficientes, mais industrializados, né, que pudessem ser mais sustentáveis também, mais rápidos, mais econômicos, com isolamento térmico, etc. E aí nós chegamos a construir com vários tipos de sistemas construtivos, wood frame, steel frame, tijolo ecológico, estrutura metálica, enfim, até que não tardou muito de a gente conhecer o sistema de painéis monolíticos, e aí a gente está com ele até hoje. Ao longo dessa jornada eu abri uma outra empresa focada em fornecer os painéis monolíticos no mercado brasileiro, os painéis monolíticos italianos, não é? A construtora, eu não falei, é a House Construção Consciente, e a empresa fornecedora do sistema de painéis monolíticos é a Monolith Brasil. E mais recentemente eu lancei um curso completo de formação nesse sistema construtivo, um curso online, depois de algum tempo dando curso presencial, Brasil afora. Lancei então o curso Monolith, a técnica definitiva da construção em EPS. Até acredito que seja por causa disso, né, desse meu universo de treinamento e professor e cursos, né, de painel monolítico, que eu estou aqui a falar a vocês nessa noite. Então, boa noite a todos. Eu espero que possa agregar algum conhecimento a vocês e que vocês sejam, em alguma medida, despertados para esse universo da construção em isopor, como tem ficado conhecido, né? Isopor, como a gente sabe, é um termo popular, é na verdade uma marca registrada, né, do famoso painel de EPS, que é a sigla para o poliestireno expandido. Então, não sei se eu já posso dar início, Marília, colocando aqui a apresentação. Pode sim, Gabriel, fique à vontade. O pessoal que está presente, agradeço aí a todos, podem ir mandando suas dúvidas. Ao final, a gente vai deixar ali uns 10, 15 minutos para respondê-las, e pretendo responder todas, se o tempo assim permitir. Então, vamos lá. O sistema Monolith, ou sistema de painéis monolíticos, né, como é mais conhecido no Brasil, é um sistema construtivo que foi desenvolvido lá no início dos anos 80 por uma empresa italiana chamada Monolith, que depois de um tempo teve o seu nome alterado para MDUI. A MDUI hoje é líder mundial em fabricar as máquinas que fabricam os painéis monolíticos que ela criou, desenvolveu e tem aperfeiçoado até os dias de hoje. Então, é um sistema que surgiu especialmente para atender áreas expostas a terremotos e a extremos frios. Por isso, a ideia é de se utilizar uma estrutura monolítica associada ao EPS, que é o melhor isolante térmico conhecido. Estrutura monolítica significa que é uma estrutura completamente interconectada com malha de aço, todas as suas partes, de modo que ela forma um bloco único, um monobloco, né? Monolítico nesse sentido, no sentido de pedra, né? De ela funcionar como um bloco único. Então, isso é muito bom para áreas expostas a terremotos, porque quando há alguma vibração, a edificação vibra, de fato, como um bloco único. No caso do nosso sistema mais comum no nosso país, de concreto armado, se há alguma vibração, um pilar vibra mais ou menos em relação ao outro, e não igual, por isso racha-se no meio.
numa estrutura monolítica, não, ele vibra de igual forma, então torna-se uma estrutura muito mais resistente para este fim. Então, aqui eu trago uma imagem com algumas manchetes aqui de alguns divulgadores brasileiros, né? No caso aqui, uma das principais editoras técnicas do nosso país, que é a Pini, né? Como apresentando o EPS como um dos sistemas construtivos mais avançados do ponto de vista técnico, tanto em termos de tempo, qualidade e economia. E aqui tem uma imagem ilustrativa para mostrar que ele, de fato, surgiu e ele visa atender toda a edificação, e não somente as paredes, como a gente está bem acostumado a ver aqui no Brasil já. Mas, devido à sua alta resistência, é possível se utilizar do painel monolítico italiano M2 para fazer pilares, vigas, lajes entre pisos, lajes de cobertura, escadas, piscina. A ideia é solucionar a edificação como um todo, e não somente as paredes. Então, é um sistema que é apresentado pela mídia como especialmente enfocando o seu aspecto sustentável, o seu aspecto de ser um material reciclável, de ser uma obra rápida, e também em relação ao isolamento térmico e acústico, né? A redução de geração de resíduos é algo muito falado. Então, olha aqui, ó, até o portãozinho, a muretinha, você pode solucionar com painel, escada, marquise. É um sistema muito interessante para este fim. Eu vou apresentar ele como um todo e quero concluir essa palestra mais tarde, apresentando as vantagens e desvantagens para que vocês tenham isso bem em mente. Então, olha só, vem ganhando posição importante na construção civil pela sua leveza, resistência e facilidade. Um painel monolítico, no tamanho mais comum, por exemplo, de 1,20 de largura por 3 de pé direito, uma pessoa sozinha levanta ele, tem em torno aí de 13 quilos apenas. Então, acaba tendo até uma boa ergonomia no seu processo executivo. Então, eu trago algumas imagens aqui de obras realizadas mundo afora, com os painéis monolíticos, desde casas térreas, que a gente já tem visto no Brasil, com painéis brasileiros mesmo. Só não vemos muito aqui a execução de pilares, né, ou mesmo de lajes, porque tem a ver também com a resistência que estes painéis conseguem atingir. Então, olha só, a edificação após pronta não tem qualquer diferença, seja visual ou tátil, né? Se você bater na parede, não tem qualquer diferença em relação ao sistema de alvenaria convencional. Acredito que seja um dos principais motivos pelos quais esse sistema tem, de fato, ganhado muito espaço mundo afora, porque ele tem pouca resistência cultural, porque ele já é muito semelhante ao sistema convencional. Tanto para quem adquire uma edificação como essa, não vê diferença em relação a uma alvenaria convencional, quanto para quem constrói. Os pedreiros, né, estão lidando numa edificação como essa com aço e argamassa. Então não tem grande diferença, é mais fácil de você implementar com a sua equipe ou até perante os seus clientes. Então, a execução de obras geminadas, de contenções, com colocação de contrafortes, como você está vendo aqui, na perpendicular, que aumenta a resistência do painel à flexão. A execução de diferentes desenhos arquitetônicos, então ele tem uma versatilidade geométrica muito grande, você consegue fazer cortes nesse sistema, ondulações, como você vê aqui, com uma precisão que dificilmente você consegue no tijolo ou em outros materiais, e também com uma simplicidade muito grande, sendo apenas, então, um processo de montagem do painel, como se estivesse montando um Lego, não é? E reboco, a argamassa, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais a respeito. Então, abóbadas, escadas, piscinas, soluções como essa daqui, que é a execução de toda uma fachada do prédio com um relevo, um aspecto de 3D, que de outra forma seria bem mais complicado de fazer. Aqui simplesmente se fechou completamente essa fachada e fez os cortes a posteriori, deixando esse efeito bem interessante aqui. É um sistema que é muito aplicado mundo afora para a execução de edificações para habitação social, ou seja, com várias unidades, né, muitas vezes centenas de unidades, sejam de casas térreas ou sobrados, ou até 3 pavimentos, 4, 5. Isso aqui é um caso que eu gosto de falar, que ele explora uma outra capacidade resistiva do sistema, que é a sua capacidade de resistência balística. Então, escolheram neste projeto de Nicarágua a utilização de painéis monolíticos para que policiais pudessem morar nessa região e dormirem com mais tranquilidade, porque os testes balísticos têm uma resistência muito superior ao tijolo ou mesmo blocos convencionais. Então, olha só, empreendimentos grandes como esse dá uma velocidade para a obra gigantesca e dá uma economia real para o construtor.
além de resultar numa qualidade muito mais elevada das edificações, qualidades essas que eu vou pontuar mais adiante. Então, casas de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, não tem limitação quanto a isso, não tem limitação quanto ao setor da construção civil, se é industrial, comercial, residencial, é um sistema realmente bastante versátil, e a sua aplicabilidade é muito grande para hotéis, resorts, né, e tudo isso. Então, olha só, mais casos de execução de vários sobrados e pequenos prédios. Aqui eu apresento um para vocês de 4 pavimentos, olha só. Ainda que se tenham aberturas, seja aqui na frente ou na lateral, que acabou formando uma linha de pilar, na verdade, aqui de EPS, né? Apesar de ser 4 pavimentos, ele suporta isso com muita tranquilidade. Aqui é a edificação já pronta, né? Olha só, tem muitos e muitos casos. Já são mais de 1 milhão de obras realizadas com os painéis MDUI. Então, quando a gente fala de sistema monolítico de painéis de EPS, o sistema italiano, a gente está se referindo a MDUI. Já está tão comum, Marília, no Brasil, se falar do sistema de painéis monolíticos, falar que é o sistema italiano, e é engraçado que muitos nem conhecem a MDUI, porque acabam conhecendo outros fabricantes que estão copiando, né, ou desenvolvendo a sua própria tecnologia a partir do conhecimento adquirido com a MDUI, só que acabam não sabendo quem criou, quem desenvolveu, de quem é essa liderança mundial e de quem é, de fato, os melhores painéis mundiais. Então, já são mais de 1 milhão de painéis que a MDUI tem em dezenas de países, é ela que possui esse histórico de 40 anos. Então, por isso que eu trago esse sistema aqui, por isso que eu abracei essa tecnologia, estou disponibilizando, comecei a disponibilizar ela para o mercado brasileiro, e como você leu ali na breve apresentação da minha pessoa, o meu objetivo é tornar essa tecnologia conhecida no Brasil, porque, como eu vou comentar mais adiante, eu tenho visto muitas obras que têm me causado espanto e gerado real preocupação técnica mesmo, estrutural, em relação aos tipos de painéis que estão sendo utilizados. Por exemplo, estou mostrando aqui painéis que constroem obras de 3, 4, 5, até 6 pavimentos. A gente tem de obra com painel monolítico no mundo. Não é o limite, dependendo da arquitetura, das dimensões, da quantidade de paredes, é possível fazer obras maiores, só que com um painel monolítico de qualidade e de alta resistência. Eu vou apresentar também as resistências desses painéis mais adiante. Isso aqui eu visitei pessoalmente, são 4 pavimentos, são 30 e poucos blocos, mais de 1.000 apartamentos, com uma velocidade incrível. Foi executado em menos de 2 anos, entregue, pronto, é uma obra pública, aqui no nosso vizinho, na Bolívia. É um painel bastante utilizado também, o sistema é utilizado para fechamento, seja de galpões ou para edificações mesmo, onde se visa reduzir um pouco o peso próprio das paredes, onde se quer mais velocidade na execução, onde se quer um melhor isolamento térmico e acústico, acaba se optando por fechamento também. E aí deve se pesar, é claro, com a questão econômica, porque o sistema ele se torna realmente econômico quando ele substitui estrutura. Então, em todas essas obras que eu estou mostrando aqui, você não tem a presença de pilares e vigas de concreto armado. É só o painel monolítico, ele é um sistema estrutural. Então, aonde se tem maior economia é quando você emprega ele na sua máxima potencialidade, que é trabalhando como estruturas, substituindo todas as outras estruturas complementares. Mas é possível utilizar ele apenas como vedação, caso você esteja realmente querendo empregar velocidade, empregar qualidade nas suas paredes, seja de fechamento externo ou mesmo de divisórias, né? Então, olha aqui mais um exemplo de um pequeno prédio de 5 pavimentos, completamente executado no sistema monolítico. Aqui já é um caso aqui na nossa vizinha Argentina, que tem vários casos de prédios de 4, 5 pavimentos. É um sistema que você consegue executar, inclusive, estruturas tipo casca, como essa daqui, ou estruturas mais complexas, né, que seriam bem mais complicadas de serem executadas com concreto armado, ou mesmo com uma argamassa armada, pura e simples, né? Então, olha só que interessante. Até as janelinhas você consegue empregar. É um sistema que, quando você capta como que ele funciona, que é basicamente interconectando todas as suas partes, você começa a ganhar mais liberdade de criação. Você pode explorar mais a criatividade, porque acaba sendo necessário apenas você ter uma boa conexão de malha de aço, em alguns casos reforços negativos, que você consegue criar estruturas realmente diferenciadas como essas que eu estou mostrando aqui. Então, olha só, casos de coberturas assim onduladas, né?
côncavas, convexas, que é atender uma rede hoteleira, também de alto padrão, até um parquinho muito simples de interesse municipal, consegue dar esse aspecto mais fofo para a estrutura, ondulando os painéis. Então, a variedade de aplicação desse sistema é muito grande. Olha só, em tonéis como esses aqui, empregando desenhos artísticos, né, para embelezar alguma estrutura. Numa edificação, pode-se fazer até as bancadas e todas essas partes que podem ser empregadas na própria edificação ou na própria alvenaria, você pode executar com o painel também, como uma bancada como essa, ou um detalhe estético como esse daqui, não é? Até arquibancadas, tem vários casos de arquibancadas executadas no painel. Isso é uma característica, Marília, interessante do sistema, porque ele acaba tendo uma flexibilidade interessante na flexão, porque ele pode mexer sem rachar, sem gerar fissuras. Ele vai e volta, né, quando ele está deitado. E é o que a gente precisa em casos como esse daqui, né, que o pessoal pula, agita, toda aquela vibração. Então, é uma aplicação ideal também do sistema construtivo. A aplicação também em vigas, pilares, isso graças à sua alta resistência, que se deve a uma série de fatores, que eu vou comentar mais adiante também. E é um sistema que, para ser calculado, também é bastante semelhante ao concreto armado. Por exemplo, uma viga acaba sendo uma viga de concreto armado com um miolo oco. É claro que foge um pouco o padrão que a gente aprende na faculdade, né? Mas você consegue, ou seja, não cabe naquele software, esse padrão que os engenheiros saem da faculdade querendo só usar programa, né, Marília? Querendo jogar lá no Eberic, no TQS. Então, quando pega um sistema como esse, tem um pouco de dificuldade, porque exige alguns cálculos manuais, mas são cálculos da teoria das estruturas, resistência dos materiais, normal que a gente aprende na faculdade. Então, é uma viga com miolo oco. Então, você vai trabalhar com áreas ali, a área de compressão, a área de tração, a área de aço necessária, compara com a área de aço que o painel tem, né, na própria malha. Se for necessário, você adiciona vergalhões, como aparece aqui nessa imagem. Você tem alguns vergalhões adicionados aqui para vencer esses esforços positivos. E pilares, a mesma coisa. Você tem uma determinada taxa de aço de vergalhões na vertical e você pode adicionar vergalhão ou, se ele passar nessa verificação, utilizar somente o painel mesmo. Pode ser utilizado para fechamento de galpões, como eu mostrei lá no outro caso, era uma estrutura metálica, aqui é um galpão de concreto armado. Mesma coisa, o processo de execução também é bastante semelhante ao de uma edificação convencional. Você tem as barras de ancoragem executadas ali na fundação e também nas laterais ou nas vigas, onde se encontram, onde chegam, né, esses painéis, você precisa ancorar. Escadas também é possível de se executar, seja travando nas paredes, assim, dos dois lados, ou fazendo uma escada em leque, ou uma escada plissada, enfim, a criatividade fica bastante livre nesses casos, e o processo de cálculo e verificação dessas estruturas, como eu disse, é bem semelhante ao convencional. Existe uma série de obras exóticas, né, como este caso desse naviozão também, executadas com painel. Existe projetos de casas modulares também em andamento, quando se necessita mover de um lugar para o outro. Então, como você já forma uma estrutura monolítica, ela é muito mais resistente para você içar ela e carregar para outros lugares, né? Diferentemente de outros sistemas que são feitos de elementos separados, né, ou elementos de barras, vamos colocar assim. Então, antes de eu prosseguir e falar especificamente do painel e falar das características do painel monolítico, o que um painel monolítico deve ter e como que é o processo construtivo também, eu trouxe um videozinho para mostrar rapidamente, acho que fica muito mais didático, mostrar aqui através do vídeo o processo de fabricação. Um vídeo feito pela própria Emidui, que é um vídeo muito curtinho, e que mostra como é o processo realmente de uma fábrica de painel monolítico. Então, uma fábrica ela pode ter tanto a parte de expansão das pérolas de poliestireno, ou seja, o processo de fabricação do EPS mesmo, né, do isopor, como a gente conhece, ou já partir do bloco pronto. Neste caso aqui é um exemplo de uma fábrica que contém essa parte de expansão do EPS, a parte de fabricação do EPS, como a gente vê aqui. Então, aqui é uma indústria de painel monolítico completa. Então, a partir da matéria-prima de pérolas de poliestireno expansível, ela passa por esse processo para gerar as placas de EPS, os blocos, né, de EPS, que serão cortados depois
na espessura desejada para compor as paredes. E aí também a fabricação das malhas de aço é um processo que ocorre em paralelo. Já já vai ser mostrado. Então, a matéria-prima base de uma indústria monolítica, na verdade, são duas. Você tem as pérolas de poliestireno e você tem os fios de aço, que vão aparecer já já. Então, essa é a bloqueira, o resultado final desse processo de expansão. Ele sai aqui na densidade controlada, densidade desejada pelo operador de uma indústria dessa, e sai esse bloco inteiriço, e tem todo um período de cura, que ele tem que ficar parado, não pode mexer, tem que descansar, antes de ir para a máquina CNC, que vai fazer o corte na espessura das paredes. Então, a espessura das placas pode ser de 4 centímetros, 6, 10, até 30 centímetros, geralmente se tem essa amplitude. Então, a CNC pega esse desenho de corte, que você emprega, quer que ele corte, né, com aquelas ondulações específicas. Há algumas ondulações diferentes que a M-DUI trabalha, porque ela está sempre estudando qual é o melhor ângulo, qual é o tipo de melhor curva que é possível empregar no sistema para adquirir uma melhor rigidez construtiva e uma melhor resistência estrutural de fato. Então, tem algumas versões de ondulação do painel, não é somente essa, mas, no geral, a M-DUI não fabrica os painéis lisos, retos. Até tem alguns experimentos, alguns casos que é possível aplicar, mas, no geral, os seus painéis são ondulados, até para apresentar uma resistência maior. Então, tem algumas regiões onde se engrossa mais a parte de argamassa, e isso faz com que o painel adquira uma resistência elevada. Aqui está mostrando o processo de reciclagem, né? Nada se perde, volta para o processo inicialmente e é 100% reciclável. Em paralelo, na indústria estão sendo fabricadas as malhas, que serão colocadas, né, como está aqui atrás de mim, uma de cada lado do painel. Então, a partir de bobinas de aço galvanizado, são fabricadas as malhas. Essas malhas não existem comercialmente, elas são fabricadas especificamente para o painel monolítico, e isso é resultado de uma série de estudos e testes e ensaios para verificar qual é o melhor espaçamento, qual é a melhor bitola, qual é a melhor quantidade de conectores, a bitola desses conectores, enfim, tudo para atingir a melhor otimização de produção e também com a melhor qualidade do produto final. Essa é a principal máquina, é a que junta as duas malhas, né? Uma malha de aço de cada lado do painel de EPS, e ela faz a costura. Então, uma característica dos painéis M2 são as costuras na horizontal. Há alguns painéis que são realizados na diagonal. É característico da tecnologia italiana M2 essa costura na vertical, ou melhor, na horizontal, né? O painel é colocado em pé, então a gente tem os conectores em pares na horizontal, como a gente vê aqui. E eles ficam um em cima e outro abaixo, justamente para ter uma melhor resistência também de travamento à flambagem dos painéis e também uma maior resistência à flexão. Então, por um processo de eletrossolda é que são executadas as malhas de ambos os lados, e também de eletrossolda é que são colocados os conectores que unem essas duas malhas e formam, então, assim, o painel monolítico. Porque tem um conceito interessante aqui, Marília, que é esse conceito da monoliticidade. Não é apenas a edificação construída com o painel monolítico que é monolítica. O painel precisa ser monolítico, ou seja, ele precisa ser uma coisa só, ele precisa ser um bloco só. Então, para que ele seja monolítico, este processo de fabricação deve ser muito cuidadoso e de alta qualidade para garantir que essas duas malhas, digamos que minha mão são as duas malhas trabalhem conjuntamente. Então, se um lado estiver comprimindo, por exemplo, demais, a ponto de puxar o outro lado, que de fato puxe, que de fato a outra malha esteja tracionada. Existem muitos painéis no mercado que são de uma fabricação artesanal, que acaba ficando um painel que não é eletrossoldado, é apenas um arame que se passa entre essas duas malhas, e ficam duas malhas soltas, frouxas de fato entre si. Então, você não tem nem sequer um painel monolítico, que dirá uma construção monolítica. Então, são painéis de baixíssima resistência que não deveriam ser empregados numa edificação, especialmente com fins estruturais, porque ele não funciona adequadamente ou conjuntamente. Apesar de argamassar os dois lados, acaba que essas duas capas de argamassa elas trabalham isoladamente. Isso faz com que caia bastante a resistência. Então, esse é o resultado da fabricação do painel monolítico.
E eu chamo a atenção também, o rapaz vai levantar o painel, perceba como é rígido, como é firme, não é mole esses painéis. Ó. Ele levanta como uma placa só, ele não se contorce, né? Não se torce nesse processo de manuseio. São painéis realmente bem rígidos, e isso é muito importante, tanto para o processo executivo, que daí fica muito fácil de você dar alinhamento e prumos na construção mesmo, no processo construtivo, quanto também isso é o que garante a elevada resistência dos painéis monolíticos. Juntamente com a fabricação dos painéis, tem a fabricação das malhas complementares. As malhas complementares são as malhas que darão continuidade no sistema, porque como vocês estão vendo aqui, os painéis vêm com 1,20 m cada um, então você precisa colocar um do lado do outro e em alguns pontos colocar essas malhas para garantir a continuidade. Os painéis MDUI, eles vêm com um sistema de encaixe, então entre painéis não há necessidade de você empregar uma malha extra, ele já vem com um encaixe, uma espécie de encaixe macho e fêmea, que coloca ali, apenas amarra com arame recosido mesmo, o encontro entre painéis, mas nos cantos e nas aberturas é necessário empregar essas malhas complementares. A malha plana, que é essa primeira aqui, é colocada nos pontos de ângulo das portas para evitar aquelas fissuras a 45 graus, e também é colocada em regiões onde é necessário cortar a malha para passar alguma instalação predial, e essa malha angular é a malha que é colocada nos cantos, então onde tem qualquer canto, independente do grau, você precisa colocar para garantir essa continuidade da malha entre todos os painéis. E a malha U é a malha de requadro. Então, nas aberturas ou encabeçamento de parede, onde vai requadro, há necessidade de colocar a malha U, porque o conceito base do sistema é que haja malha ao longo de todo ele. Você não pode jogar argamassa ou rebocar somente em cima do EPS. Deve haver uma continuidade de malha, porque é ela que estrutura essa argamassa. Então tá aqui as malhas, tem uma malha própria para a escada também. A MDUI tem uma linha de fabricação que fornece os painéis de escada, lances de escada prontos, painéis de patamar de escada também, que daí fica muito mais simples a execução também. Então esse é o produto final de uma fábrica de painel monolítico. Neste caso, a fábrica MDUI, que é o nosso grande exemplo de ideal. E aí vai para a obra. Mais adiante eu vou colocar um outro videozinho que resume também em 2 minutinhos muito bem o passo a passo construtivo. Tranquilo até aqui, Marília? Quer fazer algum comentário? Não, Gabriel, tá ótimo. A gente deixa os comentários para o final, junto com as perguntas. Tá bem. Então vamos lá. O painel, ele é a placa, como vocês já viram ali, de EPS, que tem uma espessura variável. Alguns fabricantes MDUI fazem de 40 a 30 centímetros, outros de 4 a 20 centímetros. A densidade de 13 a 15, há quem use uma densidade de 10. A densidade do EPS em si não é tão relevante, só não pode ser muito pequena porque acaba prejudicando também a rigidez construtiva, ou seja, acaba dificultando o processo de manuseio, além de gerar também muitos fagulhos, né, de você passar a mão e acabar soltando umas sujeirinhas de EPS. A placa padrão aqui na América Latina tem essa largura de 1,20, na Europa é um pouco diferente, e a altura 3 metros é o padrão, mas essa altura ela é variável, é de acordo com o seu pé direito, ou de acordo com o seu projeto arquitetônico. É importante dizer que essa placa de EPS é com EPS classe F, ou seja, ele não transmite incêndio. Qualquer EPS para ser aplicado na construção civil, inclusive esses que a gente utiliza em lajes, né, de vigotas, tem aquelas placas de EPS, elas já atendem essa legislação de que não podem, obviamente, transmitir incêndio, né? Já pensou lidando com uma obra com tanto EPS, alguém joga uma bituca de cigarro, não seria um resultado muito legal. Então, até quanto a isso, deve se atentar quando se for estudar para comprar um painel monolítico, se realmente atende à legislação, porque acaba sendo algo realmente perigoso. O EPS aplicado na construção civil não transmite incêndio, mas há EPS, ou seja, há alguns tipos de isopor que sim, se você tacar fogo, ele sai transmitindo. Mas, no geral, EPS que a gente utiliza em obra, o EPS que vem em embalagens, que a gente recebe em casa, esse não transmite incêndio. Ele acaba derretendo se você coloca o fogo, mas ele não sai transmitindo esse foco de incêndio. E então vem essa dupla malha de aço, uma malha de aço de cada lado.
o padrão italiano é 7,5 por 11,25. É a máxima abertura que geralmente se trabalha, porque aqui também tem um estudo em relação ao tamanho da área da argamassa exposta, sem armadura. A gente estuda até isso no concreto armado, sobre a definição de estribos, né? Que é melhor a gente ter uma bitola mais fina e mais próxima os estribos do que uma bitola muito grossa e os estribos muito distantes, porque fica uma zona de concreto desprotegida do aço. Mesma coisa no EPS. Não é interessante a gente ter uma abertura muito grande. Então, além de outros problemas que eu vejo em alguns painéis no Brasil, um deles está na utilização de malha 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20, e eu tenho visto muitas patologias acontecendo por conta disso, especialmente patologias relacionadas a fissuras, trincas e rachaduras, que também é uma patologia que acaba atingindo a durabilidade também do sistema, a durabilidade da armadura, a partir do momento que há uma fissura ali, uma rachadura que expõe, né, a armadura às intempéries. Então, o máximo que costumamos trabalhar é 7,5 por 11,25, 7,5, claro, beneficiando as barras verticais, ou seja, temos mais barras verticais do que horizontais, que é o que realmente nos importa no caso dos painéis que estão sujeitos a flexo-compressão, e são unidas, o diâmetro é 2,5 da malha, tá? E são unidas entre si por conectores na horizontal de 3 milímetros de diâmetro. Tudo isso eletrosoldado. Então, chega-se assim na obra. É um sistema industrializado. Então, chega esses painéis assim, com 1,20 pelo seu pé direito ou pela medida do seu projeto. Então, basta a obra montar, como se monta um Lego mesmo, um brinquedo, e a partir daí você vem com a parte de argamassa, que a gente divide em duas etapas. É a etapa de emboço estrutural e uma etapa de reboco estrutural, mas elas são divididas apenas por uma questão de necessidade para esperar a primeira puxar um pouco e facilitar a execução do reboco. Mas no fim elas acabam formando uma única camada, porque o espaço de tempo de execução entre as duas deve ser muito pequeno, 3, 4, 5 horas mais ou menos, para que elas de fato se unam. Não se espera curar a primeira para executar a segunda. E são painéis que podem ser utilizados também como lajes, como eu comentei lá no início. O mesmo painel deitado ou um painel mais espesso para vencer vãos maiores. Então, um painel mais espesso, deitado, sujeito à flexão, possui uma resistência maior. Agora, um painel mais espesso, usado como parede, a diferença não é significativa em termos estruturais. Mas para laje, sim, por causa da flexão. Então, tem a ver ali com a distância, né, das fibras comprimidas e tracionadas em relação à linha neutra. Adentrando agora em alguns pormenores do painel monolítico, aqui a gente tem algumas informações genéricas, né? O A, que é a espessura do EPS, ele é ondulado, por isso que a gente trabalha com uma espessura média. Então, o mais comum é painel com a espessura de EPS 8, acaba sendo um pouco mais nas ondulações, né, para cima e nas concavidades um pouco menos, mas na média 8, e você vai ter 3 centímetros de argamassa sobre o painel de cada lado. Então, você pode ter paredes acabadas com 14 centímetros. Então, é a espessura do EPS mais 6, a espessura acabada da parede. Então, você pode ter um painel de EPS 14, depois de rebocado vai ficar com 20, ou um painel de 6 centímetros, acabado vai ficar com 12. E você pode brincar com isso, seja por necessidade estrutural ou por questão arquitetônica, né, ou mesmo estética. Então, algumas características importantes é o tipo de aço, não é arame, não é arame de cerca que muita gente utiliza, não é arame recozido, é um aço de alta resistência, é um aço que chega a ser mais resistente do que o nosso CA60. A utilização de aço galvanizado também é bastante importante, especialmente relacionada à durabilidade do sistema construtivo, dos painéis. A malha é eletrosoldada, como eu mencionei antes, é isso que garante o funcionamento do painel como monolítico, e por si é isso que garante que a edificação seja monolítica, e aí tenha os benefícios, né, as vantagens de um sistema monolítico. A malha 7,5 por 11,25 no fio 2,5, os conectores de 3 milímetros, mais ou menos 50, em alguns casos você pode também aumentar a quantidade de conectores por metro quadrado, ou seja, a quantidade desses conectores aqui, né, que estão aqui na vertical no meu desenho, e aqui no outro estão na horizontal em pares.
há um importante cuidado em relação às soldas. Há um know-how muito grande e específico de solda da M2, de modo que as soldas não causem um ressecamento daqueles pontos de solda, que é normal de se acontecer no processo de solda. Então, tem um controle de resistência, um controle de temperatura, de tempo, de velocidade, que fazem com que não cause um ressecamento nesses pontos e eles não se tornem pontos frágeis estruturalmente, fazendo perder em qualidade resistiva. É o que acontece com algumas máquinas, né, que têm surgido no mercado, fabricando painel monolítico, que não conseguem atingir resistências tão altas, basicamente por conta do know-how de solda. Os pontos frágeis acabam sendo os pontos de solda. Então, EPS classe F, que eu já mencionei, a densidade também é importante do painel. Então, olha aqui as resistências que esse sistema construtivo apresenta. Por metro de parede. Então, os ensaios da resistência à compressão centrada estão na casa dos 130 toneladas por metro, isso para uma argamassa de 3 centímetros de cada lado, e ensaiado no seu tamanho padrão, em que geralmente é aplicado, ou seja, 2,70 de altura. E a resistência à compressão excêntrica, 70 toneladas por metro. Quem quiser entender um pouco mais sobre esse sistema, essa questão de estrutura e projeto, lá no meu canal, Monolith Brasil, eu fiz uma live falando tudo sobre o projeto estrutural, a parte de diagrama, de momento, de normal, as premissas de cálculo, tem lá falando bem mais a respeito desses ensaios, como eles são realizados, como que a gente considera esses ensaios para o projeto estrutural. Então, para aqueles que querem se capacitar enquanto projetistas, deem uma olhada lá no meu canal, Monolith Brasil, que você vai se inteirar bem mais sobre isso. E a questão da laje, você pode usar o painel deitado, a única diferença é que por cima a gente faz uma concretagem mais próxima da convencional, cuidando somente ali com a espessura do material granular utilizado, que não pode ser maior do que 12 milímetros de espessura, e a espessura da argamassa ou do concreto aqui em cima fica em torno ali de 5,5, para que tenha uma zona de resistência à compressão maior aqui na parte de cima. Então aqui uns videozinhos para verem melhor o painel. Então olha, os pares de conectores, para que você tenha essa noção do que é a característica do painel M2, os parzinhos de conectores, painel ondulado, aqui já uma ondulação um pouco diferente da que eu estava mostrando, né? Tem alguns desenhos que a M2 adota. Então, olha só, aqui algumas fotos que a Monolith Brasil comercializa aqui. Então, é 7,5 aqui na horizontal por 11,25 na vertical, de modo que a gente tem mais barras verticais. E todas as barras verticais, elas estão dentro de concavidades, de modo que na região onde se tem essas barras verticais, você tem uma boa espessura, é onde tem a maior espessura de argamassa. É como se fossem pequenos pilares, né, ao longo de toda a parede. Claro que não é só pilares, porque você está fazendo uma argamassa armada, mas na região dessas barras verticais você tem ali concavidades, de modo que isso faz ou promove um aumento de resistência. Aqui mais umas imagens para vocês conhecerem. Olha só, aqui já é outra ondulação, um pouco mais retinho, né, nesses pontos. Aqui uma edificação sendo construída completamente com painel monolítico, pilares, vigas, lajes, uma obra que eu visitei. Quando você consegue empregar ele na sua máxima potencialidade, além de você ter uma edificação de muito maior qualidade em termos de isolamento térmico, acústico, durabilidade, anti-umidade, etc., além disso, você consegue economia, quando realmente ele está substituindo estrutura. Olha só essa laje. Há uma facilidade também para passar as instalações prediais, olha só. No caso de lajes executadas com painel, não precisa fazer as instalações por cima, como é o caso das vigotas, né? Que geralmente a gente tem um problema com as equipes de obra de pisotearem tudo lá em cima, acabar entupindo garganta elétrica. Aqui não, você passa por baixo e não corre esse risco. E também a facilidade de conectar com a parede, né? É muito mais simples também. Então, mostrei algumas obras, alguns painéis. Estou de olho aqui no tempo para a gente não ultrapassar, Marília. Aqui eu vou passar um videozinho também muito curto, de 2 minutos. Temos tempo ainda, Gabriel, não se preocupe. Eu não gosto de ultrapassar o tempo que me é dado, mas acho que estamos bem. Vamos ter o tempo ali para dúvidas também. Mas eu quero
resumir o máximo possível aqui de conteúdo. Resumir não, abordar nesse espaço de tempo o máximo de conteúdo possível. Por isso que eu lanço mão de mais um vídeo aqui para mostrar resumidamente o passo a passo construtivo, já que a gente não tem tempo para elaborar isso. Lá no meu curso eu tenho mais de 50 aulas para falar do passo a passo, então resumir é difícil achar um vídeo tão bom que resuma tudo. Mas lá vai para vocês terem uma visão, um panorama geral. Então lá são os painéis saindo da fábrica. Primeira coisa é a execução da fundação, que geralmente nesse sistema, por conta da sua maior leveza, em torno de 30% mais leve que o convencional, você consegue solucionar na maioria das vezes com um radier, que é só uma laje apoiada no solo, né? Mas também pode fazer vigas baldrame, apoiadas em sapato também, não tem problema. Isso vai da especificação do projetista, avaliação de custos, né? Então chegam os painéis na obra assim, pronto, nada de fabricar painel na obra. Isso tem dado muito problema e muitas patologias que eu tenho visto e visitado Brasil afora. O sistema ele é industrializado, existe um know-how para ser reproduzido, replicado, e existem exigências técnicas a serem cumpridas, laudos a serem feitos, ensaios a serem realizados para garantir essa qualidade. Afinal de contas, a gente está usando como estrutura, então é extremamente importante. Os futuros engenheiros aí que estão nos assistindo devem se lembrar que quando você assina um projeto, você é pai dessa criança por uns 20 anos, pelo menos, né? Então, pense bem antes de assinar qualquer projeto estrutural em painel monolítico. Chegados os painéis monolíticos, vem esse processo de locação na sua fundação, que é feito com furação e a utilização também de adesivo estrutural, geralmente, aquele o famoso compound, ou outro tipo de adesivo, e os painéis são amarrados nessas barras de ancoragem, que são vergalhões mesmo, de 8 milímetros ou de 6,3. E é muito importante durante a montagem cuidar com o alinhamento e prumo. Então pode ver que enquanto um está amarrando, o outro está batendo nível. Enquanto esse outro está escorando aqui os painéis, o outro está controlando o prumo ali. E essas escoras aqui é justamente para travar o sistema parado no prumo. Essa é uma das principais etapas. Antes da execução da argamassa, deve-se garantir que o sistema está perfeitamente alinhado no esquadro, no prumo, para que não precise depois engrossar a massa, para poder chegar nessas medidas exatas. E em paralelo, enquanto alguns vão escorando e travando os painéis, após travado, no lugar certo, é que vem a colocação das malhas complementares. Elas vão amarrar de fato e deixar por definitivo os painéis naquela posição. Então essa é a malha angular, que dá continuidade nos cantos, que nós temos aqui um painel chegando aqui, e o outro está morrendo aqui, então tem essa emenda aqui de EPS. Então vem a malha para poder dar essa continuidade e garantir essa conexão entre as placas. A malha plana, que eu comentei lá anteriormente também, é colocado em ângulo assim nas aberturas para evitar aquelas fissuras que geralmente acontecem, A gente está acostumado a ver em edificações de tijolo onde não tem verga ou contra-verga, No sistema monolítico, basta a utilização desses band-aids, ficaram conhecidos aqui no Brasil como band-aid. Olha só, nas aberturas, em todos os cantos, são colocados. E também deve ser colocados as malhas U, que é malha de requadro, olha só. Onde vai requadro, deve ter a colocação dessas malhas tipo U. E neste caso aqui, que vai ser executado com painel monolítico, as lajes também, olha só, montadas as paredes, são colocadas malhas angulares também nas laterais, no perímetro, para poder se executar as lajes. Simplesmente o painel deitado. Então, a facilidade e a velocidade de execução que pode ser dada nesse sistema é muito grande, e essa é uma das principais vantagens dele. E aí vem a aplicação ou a passagem das instalações prediais, que você pode utilizar uma tinta spray para demarcar, e ter mais precisão na passagem das tubulações, e vem com um soprador térmico que sopra um ar quente que vai derretendo e você coloca as tubulações. As tubulações rígidas, você pode cortar a malha, não tem problema, basta repor com uma malha plana ali em cima, garantindo a continuidade, novamente, a malha naquela região. E as tubulações flexíveis, elas são passadas por detrás mesmo da malha, sem necessidade de cortar. Olha só o posicionamento das caixinhas, tudo com muita simplicidade. Depois de tudo pronto, instalações prediais colocadas, vem a parte de argamassa, que pode ser executada via projeção com máquinas de projeção contínua, como essa daqui,
ou com canecas projetoras, que vai passar já, como essa daqui. Isso é o mais comum, a utilização dessa caneca projetora de argamassa, ou também conhecida como caneca lançadora de argamassa, que ela é com utilização de compressor. Então, tanto parede quanto teto é utilizado com projeção de argamassa. É uma argamassa estrutural, então tem alguns cuidados que devem ser tomados aí com o traço. O traço deve ser preciso, nada de medir na pá, né, como a gente costuma medir nas obras de tijolo, que não tem uma preocupação estrutural, não. Aqui deve ser um traço como se faz um traço de concreto, só que com agregado miúdo, né, porque a gente tem, na verdade, a argamassa. E aí o processo de sarrafiamento, desempenamento, passar filtro, processos normais de pedreiro. E a edificação, depois de pronta, não tem nenhuma diferença visual ou tátil em relação a uma edificação convencional. Então, para finalizar, trazendo algumas características aqui do EPS, que eu já mencionei, e falar das vantagens e desvantagens do sistema. Não propaga incêndio, como eu falei, por ser classe F, isolamento térmico e acústico, o próprio EPS, eu me refiro, né, a placa de EPS, é um material reciclável, 98% dele é ar, é atóxico, livre de CFC, então é um material sustentável. A durabilidade dele, alguns dizem eterna, mas não podemos dizer isso, porque sabemos que não existe matéria eterna, eterno somente Deus. Então, a durabilidade, não se conseguiu determinar ainda. Alguns pesquisadores dizem 400 anos, 500 anos. A verdade é que não se sabe porque não tem nenhum micro-organismo que o consuma. Então, é dito que é de durabilidade indeterminada, o EPS. E isso é muito importante, né, Marília? Porque se a gente vai colocar dentro da nossa parede estrutural, é muito importante e é fantástico que seja uma durabilidade quase que eterna, né? A sua capacidade de impermeabilidade também é muito bom. A gente sabe, a maioria de nós sabe por experiência própria, né? Se você molha ou mergulha uma placa de EPS, se você enxuga ela ali, ela não absorve uma quantidade de água como absorveria se você molhasse um tijolo, por exemplo. Então, é um material não higroscópico. Então, ele por si, ele não puxa umidade. E, por outro lado, olhando para o aspecto da argamassa, você tem uma argamassa estrutural, ou seja, uma argamassa muito forte, muito pouco porosa. Então, ela por si só, não vai nem cal, por exemplo, ela não puxa tanta umidade como puxa uma argamassa com cal também, é muito menos. Por isso que a gente diz que o sistema é resistente à umidade também. Então, algumas vantagens do sistema. De um modo geral, a literatura internacional aponta até 20% mais barato. Isso depende da quantidade de paredes, do tamanho da obra e da escalabilidade. Quantas unidades são? Dependendo do caso, vai ser menos essa economia. Em alguns casos, pode ser um pouco maior, especialmente quando se faz dezenas ou centenas de unidades. A velocidade, a ideia ou a meta, né, o objetivo quando a gente adota um sistema como esse é executar na metade do prazo de que você executaria com a mesma equipe uma edificação de concreto armado. Claro que aqui envolve uma curva de aprendizagem da equipe, envolve ter equipamentos adequados, uma estrutura adequada para fazer isso acontecer. A estrutura monolítica é uma vantagem, especialmente em casas, em edificações que estão sujeitas a vibrações, seja em regiões sujeitas a terremotos, ou passa muito caminhão na frente, então resulta numa edificação mais forte, com menos fissuras por esses motivos de vibração. Ela tem essa resistência à umidade, que eu já comentei. A durabilidade do sistema é uma questão que a gente é muito questionado pelos clientes, né? Como é que é a durabilidade? A durabilidade é igual ou até superior ao convencional, tendo em vista que, por ser um sistema de aço e argamassa, alguns chamam de concreto também, ou microconcreto, porque a densidade é basicamente a mesma do concreto, a única diferença é que não utiliza agregado graúdo. Então, atendendo às normas de concreto armado, por exemplo, quanto a recobrimento, quanto à proteção do aço, aquela durabilidade de projeto de 50 anos da norma de concreto é atendida com tranquilidade. O EPS a gente viu que tem uma durabilidade indeterminada, então a durabilidade é, sem dúvidas, igual ou até mesmo superior ao sistema convencional. A redução de resíduos também é gigantesca, mede-se aí em torno de 80% menos resíduos. É claro que também isso depende da tua capacidade de utilizar sistemas reaproveitáveis, né, de ter uma estrutura para fazer isso acontecer. Não é simplesmente comprar o material e não mudar o processo construtivo, ele deve ser adaptado ao sistema. O isolamento térmico a gente já sabe, porque a gente convive muito com EPS, né, em garrafas térmicas, em caixas, é o melhor isolante térmico que existe, então é mais do que 5 vezes o isolamento térmico proporcionado pelo tijolo, para você ter uma ideia.
E o isolamento acústico não é o grande forte do EPS, mas por a gente ter 2 camadas de argamassa e o EPS ali no meio, a gente tem identificado em torno de 30% melhor desempenho em relação ao isolamento acústico, em relação ao tijolo. A versatilidade arquitetônica é uma vantagem também, como eu mostrei, dá para fazer vários tipos de obras, né, e designs diversos. Então, rapidamente aqui nos pontos negativos, a gente tem uma ausência de literatura e normas técnicas, é um sistema ainda inovador no nosso país, não tem norma técnica, não tem literatura que ensine a fazer isso no Brasil, até alguns TCCs eu tenho lido, já vi até tese de mestrado sendo feito nesse sistema, que possuem erros ali significativos. Então, ainda há um desconhecimento da nossa engenharia, muitos começam a descrever o sistema, o seu histórico, mas depois começam a mostrar outros painéis, como esses manufaturados, como se fossem a mesma coisa, e não é. Então, isso é uma dificuldade para a implementação do sistema, não é? Sem dúvidas. E isso também implica na ausência de linhas de crédito financeira específicas para o painel monolítico. Alguns bancos têm aceitado na categoria de concreto armado, quando se consegue justificar isso, porque acaba sendo um tipo de concreto, uma argamassa com aço. Em alguns casos, especialmente bancos privados, têm financiado esse sistema, muitos têm construído utilizando linhas de consórcio, mas para alguns bancos, especialmente bancos públicos, ainda se necessita de uma norma ou de um DATEC, que é um documento de avaliação técnica que valida sistemas construtivos inovadores, que por definição são aqueles que não têm norma. Um outro problema são os fornecedores armadores no mercado, amadores. Como eu já mencionei antes, a gente tem hoje fabricantes ou empresas que se posicionam como indústria, mas na verdade estão fazendo esses painéis manualmente, com um aramezinho que une aquelas 2 malhas, e estão comercializando isso. Então esse amadorismo no mercado é bastante preocupante. E um outro ponto que eu não vejo como um defeito do sistema, mas mais como uma característica própria, mas alguns clientes veem, por isso que eu coloquei aqui, que ele trabalha dentro do conceito de alvenaria estrutural, ou seja, as paredes são estrutural. Então, dependendo do projeto arquitetônico, se a parede recebe cargas superiores, cargas de laje, etc., é uma parede que você não vai poder derrubar futuramente. Por outro lado, não é um sistema tão engessado como uma alvenaria estrutural de blocos. Como ele é feito com malha de aço, você pode, mesmo numa parede estrutural, fazer algumas aberturas, seja uma janela ou uma porta, porque como ele tem malha de aço em todo ele, ele acaba promovendo uma nova redistribuição de esforço. Claro que tudo isso deve ser calculado e acompanhado por um profissional legalmente habilitado, mas acaba sendo uma dificuldade do sistema que algumas pessoas não gostam. Por exemplo, edificações com muitas aberturas, com muitos vidros, têm dificuldade de trabalhar com o painel, porque onde não tem parede para suportar as cargas, obviamente vai ser necessário, ou serão necessários elementos de barra, vão ser necessários vigas, pilares. Dependendo das cargas, pode-se utilizar viga e pilar de painel monolítico. A questão é que você vai precisar de uma área, de uma seção maior no painel monolítico, porque ele é oco, não é? Do que uma viga de concreto armado maciça, por exemplo. Então, são algumas limitações, mas é uma característica do sistema construtivo. Agora eu deixo esse finalzinho, Marília, para perguntas. Espero ter sido claro aqui na minha abordagem e estou aí à disposição para sanar alguma dúvida que tenha ficado. Foi muito claro, Gabriel. Abordou detalhes de vantagens e desvantagens, né, que diante de um sistema construtivo que não é tão utilizado no Brasil, isso é muito importante, né, porque geram dúvidas, os alunos estão enviando algumas dúvidas, o público em geral, na parte de comentários. Eu não sei se você prefere escolher o que quer responder, e lendo e respondendo. Deixa eu abrir aqui, eu não estava olhando. Você quer que eu olhe aqui? Na tua tela, do lado direito, tem uma parte que tem o chat privado e tem os comentários. E lá tem algumas perguntas do público que está assistindo. Certo, vamos ver aqui. Se você vir alguma e te desperte de curiosidade, fica à vontade para perguntar também. Eu tenho uma curiosidade, eu mesma, a professora aqui. Você falou que tem, por exemplo, agora no final de sua apresentação, você falou que tem estudos que demonstram que pode haver uma economia no uso do sistema monolítico de até 20%, se não me engano, não foi isso? Isso. Mas, pelo que você citou, é literatura internacional.
Não é Essa verdade? comparação já tem alguns trabalhos no Brasil, especialmente TCC. Pelo menos uns 2 eu me recordo de ter visto no Brasil, que fazem um TCC justamente fazendo essa comparação de uma edificação em específico, né, sendo executada no concreto armado e outra no painel monolítico. Tem alguma coisa no Brasil também. Ah, que bom. Porque como é uma empresa italiana, né? Às vezes o produto dela, você comentou que tem no mercado empresas muito amadoras e que isso é perigoso, porque por não haver norma ainda, a Emedui pode estar concorrendo no mercado, entre aspas, com material que, Sim. logicamente, não tem o mesmo padrão de qualidade, né, e o mesmo histórico de técnico e de, enfim, de investimento em estudos, né, que a Emedui. Então, Uhum. assim, qual o fato mais determinante que você acha que, mesmo com quase 40 anos no mercado, a gente vê pouco uso do sistema monolítico em EPS no Brasil? Olha, o Brasil geralmente demora um pouco mais chegar as coisas aqui, né? A gente tem bem avançado esse sistema aqui na Bolívia, tem na Argentina, tem na Venezuela, tem na Colômbia, plantas fabris italianas. Então, aqui no Brasil é porque ainda agora que está uma demanda crescente pelo sistema, né? Então, ainda esse é um trabalho que eu estou fazendo de disseminação dessa tecnologia, porque o meu objetivo é em breve trazer uma fábrica de fato para implantar aqui no Brasil. Hoje eu tenho disponibilizado, trazido para as minhas obras e disponibilizado para o mercado via importação na Monolith Brasil. Mas o objetivo é, na verdade, que o Brasil conheça esses painéis e assim justifique o investimento na implantação de uma fábrica aqui no Brasil, o que vai ocasionar até a redução de custos, né? Mas essa concorrência desleal acaba existindo mesmo. Então cabe um processo de educação aí da população, né? Que é o que eu tenho feito, viajando ou com curso online, etc. Uma outra curiosidade também que eu fiquei, você falou nas vantagens do sistema, que seria muito bom para regiões que têm terremotos, tem a vantagem da acústica, térmica, mas em regiões que têm furacões, por exemplo, como o Caribe, Flórida, qual é a penetração desse sistema monolítico em EPS e em construção civil nessas regiões com furacões? Sim, se justifica mais ou menos da mesma forma em relação à estrutura monolítica. Ele também é para este fim, existem ensaios em vários países feitos tanto de vibrações quanto de furacões, de ventos mesmo, realizados em laboratório. E quando você tem uma estrutura completamente conectada, é como se ou leva a casa inteira ou não leva nada, né? Ele não sai destruindo a casa, vamos colocar assim. Então é muito mais difícil causar um dano nesses casos também. Peço licença para olhar aqui, eu vi que tem um Sandro Severo. Boa noite, Sandro, é um amigão lá do Rio Grande do Sul, foi meu aluno também. Obrigado pelas palavras. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, não sei se a Marília tem mais alguma dúvida. Tem várias perguntas aí nos comentários, Gabriela. Pode Antônio Carlos escrever à também, boa vontade. noite. Não achei nenhuma ainda não, Marília. Nome específico, desempenho. Vai rolando a Pelo mínimo. setinha para o final. Tá, térmica acústica para habitação. Sim, existem, Daiane, existem ensaios que mostram o cumprimento do sistema à norma de desempenho, 15575. E isso são os laudos que os fabricantes, né, que submetem seus painéis a ensaios, vão demonstrar se atende ou não atende. Submete isso a um IPT, por exemplo, né, ou alguma outra universidade que faça esses ensaios e aí verifica se atende, né? O que não tem ainda é um documento formal, elaborado pela engenharia brasileira, validando no país, que seria um DATEC, não é? Que validaria perante as instituições financeiras, por exemplo. Deixa eu ver, a Ana Carolina. Visão entre argamassa e o painel de blocos cerâmicos. Essa adesão da massa ao EPS é uma dificuldade que o pessoal geralmente tem, mas é porque não sabe bem como fazer o traço da massa. Então, existe um mito, por exemplo, que muitos ensinam por aí na internet, que deve-se utilizar adesivo, aditivo adesivo, como o famoso Bianco. Não é necessário. A própria malha, ela ajuda nessa estruturação da massa.
Então, o processo de projeção de argamassa não depende só da capacidade de adesão da massa ao painel. Realmente é um pouco mais difícil colar no EPS do que colar num tijolo ou num bloco, porque eles acabam puxando um pouco, né? Porque eles têm essa capacidade de absorção. Já o EPS, como a gente viu, ele praticamente não puxa umidade. Mas a própria malha, com um traço da argamassa que não seja muito mole e que seja pulverizado pela caneca, ele promove essa construção sem despencar. Agora, se você pegar na colher de pedreiro com um traço adequado e tacar na parede, ele vai bater e cair, porque é um traço realmente mais seco. Agora, com a caneca projetora ou com uma máquina de projeção contínua, que é o certo, você consegue utilizar o traço adequado, que deve ter o mínimo de água possível, e fazer uma projeção que a massa não fique caindo. É só ter essa capacidade, né, de chegar a essa dosagem, esse fator água-cimento, que é muito importante para esse processo de execução e também extremamente fundamental para a resistência, né? O fator água-cimento. Acho que aí já respondo também a da Maria Bruna, né? O único aditivo que é utilizado na argamassa é o aditivo plastificante, né? A gente tem alvenarite, calfácio, vedalite, só o plastificante, que é um redutor de água. Para poder utilizar menos água, a gente adiciona aí o aditivo plastificante. Custo, tempo de execução. Sim, existem alguns materiais no Brasil, como eu comentei agora há pouco. Posso enviar para vocês depois. E aí eles repassam. Acho que são alunos que estão aqui fazendo essas perguntas, certo, Marília? Acho que você conseguiria passar algum material para eles depois, né? A Letícia, quais seriam as limitações, patologias que são mais recorrentes? As limitações, não vejo assim limitações a priori, mas depende do sistema construtivo, depende, como o que eu comentei, se são edificações que têm muitas aberturas, acabam não casando muito bem. Você pode até empregar, mas não vai ter como benefício o fator econômico, porque você acaba utilizando sistemas complementares, como o sistema misto, né? E em relação à patologia mais recorrente, é sem dúvidas a questão da argamassa, que acaba gerando rachaduras nas obras, e é claro, também a questão da qualidade do painel monolítico, que é algo importante, né? Mas a argamassa, que é estrutural, é um dos calcanhares, assim, é um calcanhar de Aquiles da construção em EPS. Essa dificuldade de fazer uma argamassa e mudar a mentalidade da equipe de obra para o fato de estarem lidando com uma argamassa estrutural. Então, que deve-se tomar cuidado com o traço mesmo no processo. Alexandre Vilela ali comentou também. Obrigado, Alexandre, um abraço. O preço, a densidade determinada em projeto também. Não, no geral, a densidade é padrão, isso é de fábrica. Você pode pedir, sim, um EPS mais denso, especialmente por uma finalidade térmica, né? É o impacto que ele terá, vai ter um melhor isolamento térmico. Pode pedir isso também. O preço dos painéis varia muito. Você tem painel com preço X, tem painel com preço 2X. Aí vai da sua aptidão ou capacidade de identificar esse custo-benefício que você quer e que nível de confiança você deposita naquele fornecedor, né, o qual você está orçando. O Sandro, hoje mesmo o cliente entrou em contato para construção em painel monolítico, legal. Fábrica brasileira mais confiável. Eu prefiro não trabalhar com nomes aqui, mas mostrando os tipos de painéis. Acho que eu posso fazer uma divulgação do meu curso. Eu tenho o curso online na Hotmart, curso Monolith, a técnica definitiva da construção em EPS. O módulo 1 eu falo tudo isso que eu falei aqui lá, só que com mais profundidade, mostro os tipos de painéis que existem no Brasil, qual a diferença entre eles, quais as resistências. O meu objetivo ali não é fazer você comprar painel M2, mas mostrar que o M2 é a referência internacional, é o mais antigo, o mais empregado mundo afora e acaba sendo o nosso ideal de qualidade. Mas eu mostro ali diversos tipos de painéis fabricados no Brasil e que também são confiáveis para você aplicar nas suas obras. Então, primeiro módulo você já sana com muita profundidade essa dúvida ali, além de, a partir do módulo 2 em diante, você ter todo um conhecimento do passo a passo executivo, inclusive a parte de projeto estrutural. Mais alguma? Matheus? Olha, a demanda está muito grande, viu? Mas é difícil dar uma data, mas eu acredito que em 5 anos
vai estar muito, muito mais avançado do que a gente vê hoje. Acho que é isso, Marília. Não sei se você está vendo alguma outra pergunta. Ó, o Nelson Roberto. Obrigado, Nelson, pelo comentário. Pode informar. Mais confiável, essa eu já comentei. Construções... Ah, tá. Até 2 pavimentos. Certo, eu já comentei. Acho que é isso, Marília. Então, Gabriel, mais uma vez eu te agradeço a participação, a disponibilidade. Ficamos à disposição para o que for preciso, né, o que a gente puder contribuir também de nossa parte. Né, e me despeço, o tempo é corrido, é um tema bem rico, né, muito interessante. Poderia durar bem mais, mas estamos com... enfim, o tempo esgotado. Vamos marcar depois, mas para dar continuidade nesse tema, que eu vi que despertou muito interesse, né? E são muitas as vantagens, realmente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Marília, pelo convite. É sempre um prazer para mim e uma honra estar falando com os futuros engenheiros e poder disseminar um pouco mais, né, desse sistema construtivo. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer te conhecer. Obrigado a todos aí que participaram, que assistiram, que mandaram os comentários. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada e parabéns pela palestra. Obrigado. Até mais. Até.